Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso IMGA Podcast. Neste mês o nosso tema central será o nosso cenário macroeconómico, para isso terei aqui a ajuda do meu colega Luís Andrade, gestor no Departamento de Multiativos da IMGA. Portanto, ele ajudar-me a explicar aqui um bocadinho quais são as nossas expectativas para a inflação, taxas de juro e crescimento económico. Mas antes de entrarmos neste tema central, começamos como habitualmente na análise dos principais temas do mês de abril e se calhar um bocadinho antes, e em março, os grandes problemas centraram-se no sistema financeiro norte-americano, com vários bancos a serem intervencionados, e depois algum efeito de arrasto até para a Europa, com o crédito suíço a ser comprado pela UBS. Portanto, a questão que se colocava para abril, e havia uma grande expectativa sobre este cenário, é se os problemas terminavam aqui ou se isto poderia ser apenas o início de uma crise mais profunda. A verdade é que abril, quase a totalidade do mês, foi um mês relativamente tranquilo no que este capítulo diz respeito, até que na última semana um banco de dimensão média nos Estados Unidos, o First Republic Bank, apresentou os seus resultados e, portanto, veio mostrar uma grande saída de depósitos e, portanto, com problemas na sua base de capital, e que acabou posteriormente por ser intervencionado pelas autoridades norte-americanas e já no primeiro dia de maio foi comprado pela JP Morgan. Portanto, a questão que se colocava no mês anterior volta a colocar-se este mês, que é: será que estaremos perante um problema ainda de maior dimensão? Será que os problemas estão resolvidos? E até que ponto é que alguns bancos de maior dimensão poderão vir a ser afetados? O que nos parece para já claro é que estes problemas residem sobretudo nos bancos regionais norte-americanos. Isso significa que na prática que a dimensão desta potencial crise será algo limitada e, portanto, os principais bancos mundiais, seja nos Estados Unidos, na Europa ou noutras regiões do globo, estará algo relativamente limitado e, portanto, imunes a estes problemas que os bancos regionais norte-americanos sofreram e na Europa que o Credit Suisse também sofreu. Olhando para os mercados capitais, em abril, foi um mês relativamente calmo, eu diria. As taxas de juros do longo prazo permaneceram praticamente inalteradas, com poucas alterações. A única destaque aqui no capítulo da taxa de juro foi os Euribors, continuar a sua tendência positiva e, portanto, pesar um bocadinho mais, né, todos aqueles que têm empréstimo indexado a esta taxa. Nas ações, o que tivemos foi essencialmente um mercado misto. Tivemos Europa e Estados Unidos com rentabilidades positivas, mas mercados emergentes e Ásia a sofrerem correções. Mudando um bocadinho de agulhas então aqui para o nosso tema central, Luís, se calhar é inevitável nós começarmos pelo tema da inflação, que tem sido muito recorrente, e tu dizias há bem poucos dias no nosso Comitê de Investimentos que a inflação parece estar num bom sentido, portanto, com redução ou a tendência de redução manter-se, mas apesar de tudo, as expectativas era que essa redução fosse mais forte. O que é que está subjacendo nesta pequena decepção, se é que se pode dizer assim, da inflação não estar a ir de encontro às expectativas iniciais? Rui, antes de mais, obrigado pelo convite e deixa-me começar por sublinhar que esta tarefa de analisar a inflação nos dias de hoje é muito desafiante. Em primeiro lugar, porque temos efeitos de base relevantes, muito significativos, e em segundo lugar, porque tivemos a implementação de medidas estatais para conter a escalada de preços no último ano, que tem um impacto muito relevante. A título de exemplo, temos a situação na Alemanha, cuja inflação no verão vai ter um pick-up muito significativo e isso deve-se essencialmente ao corte do IVA na Alemanha no mesmo período do ano passado. Sim. Portanto, são temas que vamos ter de continuar a acompanhar e a ter em equação. Mas passemos ao que interessa. Efetivamente, temos assistido a uma retração da inflação, começar pelas notícias positivas, e isso era algo que nós aguardávamos com enorme expectativa, quer como investidores, quer como consumidores. E essa redução da inflação, analisando aqui um bocadinho a análise em termos de evolução da mesma, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, tem-se devido principalmente à evolução no segmento dos bens. E isso é uma evolução que nós perspectivamos que terá continuidade nos próximos tempos, ou seja, desinflação, uma queda dos preços associados a essa componente do cabaz da inflação. Isso deve-se, por um lado, ao normal funcionamento, ao mais normal funcionamento das cadeias de abastecimento, sendo que beneficia também do pós-período pandémico, uma redução da procura extraordinária que assistimos por bens nesse período. Pelo meio, temos também um contributo decisivo da queda, do contributo negativo das componentes de bens energéticos, e aqui falamos, por exemplo, de uma queda de aproximadamente 90% do gás natural na Europa, desde agosto do ano passado,
e na ordem dos 30% no caso do petróleo. Portanto, são variações muito significativas e que permitem já esta redução que temos assistido na inflação, principalmente nos Estados Unidos, mas também já na Europa. No que toca às notícias menos boas, começamos com a componente alimentar. Efetivamente, o cabaz alimentar continua a surpreender pela negativa e é parte da explicação desse fenómeno que explicavas inicialmente. Portanto, efetivamente, os números têm sido um pouco mais elevados do que o esperado. Ainda assim, espera-se que se assista a uma inflexão, uma inversão deste ciclo de preços dos bens alimentares no futuro próximo. Portanto, aí, eventualmente, vamos assistir a notícias positivas. Menos positivo tem sido a evolução de um outro fator de risco que tínhamos identificado há uns meses atrás, a evolução dos preços nos serviços. Aqui temos assistido a alguma aceleração dos preços nesse segmento e isso deve-se, por um lado, à subida dos preços dos bens ocorrida no passado, por outro lado, aos níveis elevados de procura associada ao segmento dos serviços. Temos uma situação de mercado laboral muito robusta, temos acréscimos relevantes dos salários, quer já ocorridos, quer em perspectiva, e, portanto, tudo isto vai pressionando os preços nos serviços. E é claramente um driver que tem limitado a redução da inflação em termos agregados, nomeadamente a inflação subjacente, que é um jargão que nos diz a inflação que exclui as componentes mais voláteis do cabaz de inflação. Portanto, olhando um bocadinho para o futuro, aquilo que temos em perspectiva é uma redução, uma continuidade desta tendência de redução da inflação, mas provavelmente níveis de inflação subjacente ainda acima do objetivo dos bancos centrais, provavelmente até meados de 2024. Tu começaste por falar a redução do IVA na Alemanha e por cá em Portugal, também em meados de abril o Governo implementou então a chamada redução para IVA zero do tal cabaz de bens essenciais. Espanha já tinha implementado uma medida semelhante, ou com características semelhantes, penso bem que o cabaz não é exatamente igual, no início do ano, e a análise, até há bem pouco tempo atrás, indicava que essa redução de preços pelo efeito da redução do IVA ficou claramente aquém das expectativas. Nós vamos ter essa redução do IVA desse cabaz essencial até 31 de outubro e, portanto, é limitado no tempo, mas as críticas generalizadas é que vem tarde e será muito pouco. Achas que isto será, acima de tudo, uma medida emblemática ou vês aqui algo mais, com maior impacto? A resposta é difícil porque falamos de um cabaz de bens com muita flutuação, uma variação quase diária dos preços e, portanto, é difícil isolar a componente de redução do IVA em termos de composição dos preços efetivos desses bens. Mas, para já, as indicações preliminares são, de facto, de redução dos preços praticados, portanto, boas notícias nesse capítulo. Em termos agregados, e sem querer entrar em grande detalhe em termos da validade da medida, a nossa perspectiva é que o impacto seja relativamente modesto, quer em termos de poupança das famílias, quer também em termos de inflação, algo que o próprio Ministro das Finanças também, de alguma forma, acabou por admitir. E, portanto, como dizes, também o caráter relativamente temporário desta medida também impossibilita aqui um impacto relevante, material, em matéria de retrocesso de inflação. Portanto, sumarizando, eu diria que, de facto, é uma medida mais simbólica do que outra coisa, mas neste ambiente tudo ajuda. Ajuda, não é? Mas ainda estamos a falar basicamente quase de 15 dias e, portanto, a implementação é difícil de... Se bem que os últimos indicadores apontavam para que já há uma efetiva redução de preços, em alguns casos até superior à redução do IVA, mas, enfim, é efetivamente muito recente. Os bancos centrais, obviamente, têm manifestado a preocupação em relação à inflação e esse tem sido o seu grande inimigo e, portanto, puseram para segundo plano o crescimento económico ou a probabilidade de uma desaceleração económica. Tivemos ainda esta semana a Fed e o Banco Central Europeu com a subida das taxas. Como é que estamos no cenário de políticas monetárias e de subida das taxas? Em que nível é que estamos neste momento ou qual é a projeção que nós temos para a frente? Nós temos assistido a uma verdadeira montanha-russa em termos de expectativas de atuação dos bancos centrais desde o início do ano. No início do ano, por exemplo, tivemos um conjunto de indicadores económicos a serem reportados mais fortes do que o esperado e, simultaneamente, também as leituras de inflação mais elevadas do que o esperado e revisões em alta, leituras do passado, que alimentaram aqui uma expectativa de muita agressividade dos bancos centrais, muita mais agressividade do que inicialmente projetada, sendo que depois tivemos também o reverso da medalha, como comentaste, assistimos a alguma tensão no setor bancário norte-americano e isso significou uma postura, uma expectativa dos investidores de que os bancos centrais iriam pausar de imediato o ciclo de subidas de taxas e eventualmente até cortar taxas no muito curto prazo. Portanto, na prática, estamos a assistir aqui a uma grande flutuação nestas expectativas, sendo que, curiosamente, neste momento, estamos mais ou menos no mesmo patamar que estávamos no início do ano. Relativamente à nossa expectativa,
essa permaneceu mais ou menos estática e muito em linha com aquilo que partilhámos no podcast de início do ano, em que apresentámos as nossas perspectivas para o ano. Aí o que partilhámos era uma expectativa de término do ciclo de subida de taxas, alguns no primeiro semestre de 2023, sendo que havia o risco deste processo ser ligeiramente mais prolongado face ao risco de surpresas inflacionistas em alta. Na prática, aquilo que disseste é exatamente em linha com a minha convicção. Depois das reuniões desta semana, eu diria que as nossas convicções saem mais ou menos reforçadas, uma vez que quer a reunião da Fed, quer a reunião do BCE estão muito alinhadas, aquilo que eles disseram, principalmente a retórica, estão muito alinhadas com o nosso raciocínio. Neste aspecto, de sublinhar que a situação nos Estados Unidos parece estar mais coincidente, mais próxima de uma pausa, sendo que essa pausa é justificada pelos níveis de taxas já restritivos, pela proporção das subidas de taxas já ocorrida e também pela perspectiva económica um pouco menos favorável para o futuro próximo, sendo que vemos a barra ainda relativamente elevada para potenciais cortes de taxas diretoras, uma vez que há o risco de inflação retroceder um pouco mais lentamente. E com as devidas diferenças, há sempre o fantasma dos choques inflacionistas da década de 70, em que assistimos a várias vagas inflacionistas e, portanto, os bancos centrais quererão garantir um retrocesso decisivo da inflação até assumir uma postura mais modesta, mais benigna e, portanto, isso poderá acontecer mesmo com o prejuízo de um enquadramento económico mais negativo. No que toca ao Banco Central Europeu, a nossa expectativa também é muito em linha com aquilo que a Sra. Lagarde disse no dia de ontem, isto é, de subidas adicionais, mas subidas provavelmente de mais 50 pontos base, eventualmente mais 75 pontos base, o que significa que já estamos, na prática, no fim da linha. Sim. Olhando para o outro lado, que basicamente é subsequente a esta subida de taxas, tem um impacto necessariamente na economia, portanto, como é que os bancos depois alimentam esse financiamento dessa economia? Com esta subida de taxas, os bancos já começam de alguma forma a restringir o crédito, embora me pareça não de uma forma muito significativa, mas parece-me que esse risco está efetivamente a aumentar. Que riscos em perspectiva é que tu vês pelo menos até ao final do ano? Sim, sem dúvida. A verdade é que isso é algo que infelizmente já está a materializar, quer em termos de procura de crédito, já está com um retrocesso algo relevante, quer em termos das condições praticadas na concessão de crédito por parte dos bancos. Tivemos esta semana a divulgação do indicador do Banco Central Europeu, correspondente aos vários bancos centrais nacionais, que dá conta precisamente do inquérito feito aos bancos das práticas de concessão de crédito, e o resultado desse inquérito é que os bancos têm uma visão para o futuro um pouco mais pessimista em termos de atividade de evolução da economia e, consequentemente, estão a tornar as condições de acesso ao crédito mais difíceis, quer através da exigência de mais garantias, mais colaterais e também na prática de spreads mais desfavoráveis. Curiosamente, aparentemente o setor bancário português não está entre os mais agressivos, entre os mais penalizadores, sendo que é difícil fazer aqui uma comparação direta entre países, uma vez que este indicador tem um forte caráter qualitativo. No entanto, passemos às más notícias, o facto de já ser subejamente penalizador, o facto de já termos subidas de taxas muito significativas desde o início deste ciclo, uma vez que a economia portuguesa tem uma enorme exposição a crédito com taxa variável. Por exemplo, se olharmos para o crédito à habitação, falamos de níveis acima de 80% do novo crédito concedido com indexação Euribor, e quando olhamos para a totalidade do bolo de crédito à habitação, falamos de níveis já próximos dos 90%, portanto, uma enorme vulnerabilidade da economia portuguesa a este fenómeno das subidas das taxas de juros, sendo que isso é um fator claramente em que comparamos mal relativamente à realidade europeia. Terminando a resposta com um tom positivo, ainda assim é de sublinhar o facto de as empresas e as famílias terem feito um esforço enorme de desalavancagem, redução do endividamento ao longo dos últimos anos, sendo que isso juntamente com níveis de capitalização e também rentabilidade mais favoráveis por parte do tecido empresarial português comparativamente à situação em 2011, na crise soberana, tudo isto permite minimizar os custos associados a essa subida das taxas de juros e acomodar aqui um bocadinho mais essa situação. Certo. Para finalizar, Luís, e tendo como pano de fundo todas estas questões e problemas que nós já referimos aqui, qual é o cenário, portanto, então, até de conclusão, qual é a nossa perspectiva macroeconómica como um todo para a economia global nos próximos meses? Eu vou dividir isto por geografias, começando a falar genericamente.
A nossa perspectiva, mais uma vez remetendo para o nosso podcast no início do ano, era que 2023 ia ser efetivamente um ano mais desafiante em matéria económica, eventualmente com possíveis recessões em algumas economias desenvolvidas, sendo que antecipávamos também alguma instabilidade financeira. Na prática, isso devia-se a dois fatores principais. Em primeiro lugar, a proporção das subidas de taxas já ocorridas, associada à atuação dos bancos centrais. Em segundo lugar, a perda de rendimento real disponível e o impacto que isso tem, nomeadamente em matéria de consumo privado. De sublinhar que estes fatores continuam a ser uma realidade, mas temos de reconhecer a resiliência dos indicadores económicos a estes drivers, que foram muito significativos, muito penalizadores e, em teoria, poderiam ter tido um impacto muito mais significativo do que efetivamente aconteceu. Na verdade, também, temos assistido a uma perda de momento, principalmente na economia norte-americana. Os indicadores mostram-se um pouco mais vulneráveis, um pouco mais frágeis. Tivemos alguns fenómenos temporários que impulsionaram, por exemplo, o consumo privado no início do ano, mas a nossa perspectiva é de uma desaceleração ao longo dos próximos trimestres, sendo que o tema que comentaste inicialmente, o tema da crise de confiança no setor bancário norte-americano, também pode ser penalizador, precisamente em matéria de critérios de concessão de crédito e propensão para a concessão de crédito destes bancos, sendo que isso poderá afetar de forma algo significativa a atuação das pequenas e médias empresas. Portanto, é claramente um tema ainda a explorar e que pode ser relevante. Por outro lado, virando as agulhas para a Europa, aqui a nota de resiliência e muito com um balão de oxigênio associado à queda dos preços das matérias-primas, portanto, isso foi muito favorável para a atividade económica na Europa, mas também uma nota de divergência, uma vez que, à semelhança, por exemplo, do caso nos Estados Unidos, temos uma dicotomia entre manufatura mais frágil, um setor mais cíclico e, portanto, que se mostra mais afetado, por exemplo, pela subida das taxas de juros e pelo ambiente económico global mais desafiante, e, por outro lado, os serviços na Europa a fazer relativamente bem, muito suportados pelos níveis que eu já comentei inicialmente, níveis de procura muito significativos e, portanto, que vão permitindo aqui uma dinâmica relativamente saudável da atividade económica na Europa. Ainda assim, com as subidas de taxas já ocorridas também na Europa, e estão ainda em perspectiva, assumimos que também a perspectiva na Europa é relativamente modesta em termos de atividade económica. Por fim, comentar que as boas notícias, ou a nota positiva, vai claramente para a China. Com o processo de reabertura desta economia, o desempenho foi muitíssimo bom no início do ano e vemos ainda espaço para algumas surpresas positivas, especialmente no capítulo do investimento. Sim, é curioso que, passado mais de um ano sobre a guerra na Ucrânia, e era o tema central nesta altura, basicamente, no ano passado, agora parece um bocadinho ter sido aborrado dos investidores, apesar de, obviamente, ser ainda uma preocupação, naturalmente. Muito obrigado, Luís. Obrigado também a todos que nos acompanharam. Já sabem, acompanhem-nos nas nossas redes sociais e subscrevam em @IEM-Gestão-de-Ativos. Não percam o nosso próximo podcast. Até lá, desejamos a todos bons investimentos. Qualquer informação ou opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A IMGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, diretos ou indiretos, que daí possam advir. Quaisquer rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental do investidor e do prospecto, disponíveis em imga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em IEM Gestão de Ativos ou para o número de telefone 21 120 9100, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18.